Graça e paz a todos, amém? Muito bom louvar ao Senhor, muito bom ser tocado por aquilo que a palavra de Deus reflete através das canções, através da poesia que toca não só os nossos ouvidos, mas o fundo da nossa alma para entendermos quem é Jesus, para entendermos o seu Evangelho. E eu quero convidar você essa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no seu capítulo 14, a partir do verso de número 1. João, capítulo 14, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Amém? Ao olharmos para João 14, nós estamos diante da continuação de um discurso, mas não um discurso qualquer, não uma história comum, mas um discurso de despedida. E a maioria de nós aqui já passou por algo que já mexeu com o nosso coração. Aquelas situações que nos tiram o sono, que trazem preocupação, que geram angústias profundas, lá no fundo da nossa alma. Quem de nós já não teve dias onde a nossa mente não esteve agitada, dificuldade para raciocinar, dificuldade para se concentrar, ansiedade, falta de paz. E tudo isso é gerado por diversos fatores que nós vivenciamos em nossas vidas. E você, assim como eu, já passou por profundos momentos de aflição. E nós somos uma sociedade marcada pelo estresse. O que nós mais vemos são pessoas que estão em um pico de estresse, afetadas por isso. Pessoas sofrendo com ansiedade, pessoas vivendo em extrema correria todos os dias, de segunda a domingo. Nós somos uma sociedade caracterizada pela ausência de tempo, onde nós dizemos uns para os outros: eu não tenho tempo, eu não tenho como ir, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como fazer aquilo, porque me falta tempo na minha agenda. Mas nós somos um povo adoecido, não só fisicamente, não só emocionalmente, mas nós também somos um povo que estamos muitas das vezes adoecidos espiritualmente. E esse texto ele traz alguns personagens nessa narrativa. Jesus é o primeiro personagem que aqui aparece. Mas Jesus também, ele está ao lado dos seus discípulos, daqueles que o acompanham já há algum tempo. E Jesus, no capítulo anterior, já tinha deixado uma fala que iria promover no coração deles uma profunda reflexão, mas já tinha despertado neles aquela pulga atrás da orelha sobre o que Jesus estava a falar. E Jesus disse o seguinte para eles, ainda aqui no capítulo 13, verso 33.
Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Jesus, ele toma uma posição de falar de forma amorosa. Uma notícia que mais adiante iria causar uma série de reações. E ele utiliza literalmente a expressão, meus filhinhos, eu só irei permanecer com vocês um pouco mais. Jesus também havia se direcionado a um outro grupo. Ele tinha se direcionado aos judeus. Judeus esses que eram opositores de Jesus. E ele disse o seguinte, lá em João 7, acompanha comigo, João 7, verso 33 e 34. João 7, 33 e 34. Nesse texto, Jesus pega e diz, Jesus, porém, lhes disse, estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão e não poderão ir para onde eu vou. Só que ele diz a eles, vocês vão até me procurar, mas vocês não vão me encontrar e não poderão estar onde eu estarei. Jesus, ele, no primeiro grupo, que é os discípulos, ele se dirige e usa a expressão filhinhos ou filhos. E ele, com o coração apertado, fala isso. Mas ele se dirige a um outro grupo que são dos judeus, e aqui no caso, os líderes. Porque obviamente também os discípulos de Jesus eram judeus. Só que ele se dirige de forma taxativa, de forma firme. Uma notícia e dois sentimentos. Uma notícia e dois destinos. Os discípulos aqui já imaginavam outras situações. Eles olhavam para si e perguntavam, o que foi que eu fiz? O que foi que nós fizemos? Por que é que Jesus está falando esse tipo de coisa? Começaram a fazer uma autoanálise de si. Mas eles já tinham uma dificuldade de entender e de compreender o que Jesus realmente queria falar a cada um deles. Mas diante disso, eu mesmo me pergunto, como nós reagimos às situações que a vida nos impõe? Nós conseguimos realmente entender o significado dos momentos que estamos vivendo? Nós conseguimos perceber como Deus, de fato, quer falar a cada um de nós diante das circunstâncias da vida? Nós conseguimos compreender a verdade por trás de cada situação que o Senhor permite que nós venhamos experimentar? Todas essas perguntas, elas surgem, e o Evangelho, na maioria das vezes, ele surge com mais perguntas do que respostas. Ele brota do nosso coração como mais perguntas do que afirmações claras. E Jesus está deixando claro que está a caminho da cruz. Cruz essa que gera agonia e perturbação no espírito do próprio Cristo. Se você voltar 2 capítulos, do capítulo 14 ao capítulo 12, no verso 27, Jesus vai dizer o seguinte, João 12, verso 27. Agora, a minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai,
salva-me desta hora, mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. E que interessante, Jesus ser aquele que vai passar pela maior das aflições. Interessante pensar que Jesus está percorrendo um caminho que vai desembocar na cruz. A cruz que representa o maior dos sofrimentos. A cruz que representa a maior das condenações para um homem daquela época. A maior das humilhações, a maior das vergonhas. E ele diz que a sua alma está angustiada. Mas ele, ao mesmo tempo, ele se vira para os discípulos e diz: não deixem seu coração aflito. Jesus fala com os discípulos, ele olha para cada um, certamente o texto não traz isso, mas é possível imaginarmos. E ele sabe que aqueles companheiros de uma viagem, aqueles companheiros do dia a dia estão a sofrer uma pressão enorme, psicológica, emocional. E o sentimento deles é de que estão prestes a perder tudo. O sentimento deles é de que eles vão fracassar nas suas vidas, porque afinal de contas eles tinham abandonado tudo para seguir esse Jesus que estava com esse discurso de despedida. Para esse Jesus que estava com um discurso meio estranho agora. Só que aquele que diz, não deixe o seu coração aflito, ele sabe e conhece exatamente o que é uma dor. Ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é a angústia da alma, porque ele vivenciou isso e está prestes a vivenciar na cruz. O homem rejeitado, um homem chamado de todos os nomes terríveis, esse homem é Jesus, que ao longo de 3 anos de ministério estava a viver isso. Mas, ao afirmar isso, Jesus deixa claro que há um lugar onde a confiança deles deveria ser depositada. E ele diz a seguinte expressão: creiam em Deus, creiam também em mim. E nós bem sabemos que a vida, ela nos reserva diariamente 2 tipos de surpresas. Nós temos surpresas agradáveis, mas nós temos surpresas desagradáveis. Você acorda de manhã e você pode ser surpreendido com uma cesta de café para você. Você pode ser surpreendido com notícias maravilhosas, mas também você pode acordar e ser surpreendido com notícias desagradáveis. Você pode ter um dia terrível. Você pode ter uma semana que nós chamamos de atribulada, cheia de pressões. Você pode ir ao médico e ele te dar um resultado onde ele vai dizer para você: o teu estado de saúde não é bom. Você pode sofrer quando não tem mais de onde tirar o sustento. Você pode sofrer quando o teu casamento parece estar prestes a desmoronar. Você pode sofrer quando a tua família ela está totalmente dilacerada. Você pode sofrer quando os teus relacionamentos pessoais, eles estão em frangalhos. E tudo isso deixa o nosso coração profundamente aflito, deixa o nosso coração apertado.
conectado. Só que ele olha para os discípulos, ele traz a sua experiência de fé e ele diz: creiam, confiem, depositem a sua fé em Deus. O Cristo que está prestes a ir para a cruz, ele tem a sua plena confiança em Deus Pai, e ele diz para os seus discípulos: confiem em mim, confiem em Deus, creiam, coloquem a sua fé nele. Só que como humanos que somos, nós direcionamos a nossa fé nas coisas, naquilo que é materialmente palpável, naquilo que nós conseguimos. Nós confiamos, nós acreditamos que aquilo que está ao nosso redor, que é patrimônio nosso, é capaz de gerar uma fé e uma confiança. Mas nós também somos capazes de direcionar a nossa fé para um outro lugar, para as pessoas, para confiar no homem, para confiar naquele que caminha conosco, para confiarmos em nós mesmos. E é como se Jesus estivesse olhando para cada um de nós e dizendo: a fé de vocês, ela está sendo direcionada para os lugares errados. Porque quando nós direcionamos a nossa fé para as coisas, para as pessoas, ou para qualquer outro lugar que não seja Jesus, a gente vai ter uma sensação, e ela não é de paz, mas é de profunda aflição. Porque quando nós colocamos a fé nas coisas ou nas pessoas, nós nunca desfrutaremos de paz, nem muito menos de segurança. Porque as coisas, elas são passageiras. As pessoas, elas também vão para um lado e para o outro e podem te dar ou não certa segurança. Mas Jesus fala que o lugar correto, que a direção certa da nossa confiança deve estar estabelecida e apontada para Deus. Ele fala que se vocês crerem em Deus, vocês também estarão confiando na palavra que eu estou dizendo a vocês. É isso que ele diz aos discípulos, é isso que ele fala ao coração deles. Ouçam o que eu estou falando, ouçam a notícia que eu estou trazendo. Mas é impossível nós não nos perguntarmos aqui hoje à noite: para onde nós temos direcionado a nossa fé? Aonde você tem colocado a sua confiança? Jesus continua a falar e deixar claro que ele está falando de uma despedida, mas ele está tratando o coração, a alma e a fé daqueles que caminharam lado a lado com ele. Ele está avaliando, ele está vendo. Jesus fala que vai partir, mas ele fala em seguida de moradas. Ele fala, para contextualizar, para deixar você ambientado, de casa. E isso é algo familiar para cada um de nós, porque casa é sinônimo de segurança. Casa é sinônimo de aconchego. Casa é sinônimo de amor, de carinho, de afeto, de lembranças, de histórias que são construídas.
Só que Jesus está dizendo que para que ele vá, prepare as moradas, prepare a casa, que é uma expressão comum a gente e traz tantos sinônimos positivos, ele diz que é necessário ele ir para a cruz. E para João, ir para a cruz é glória, não é derrota. Ir para a cruz é vitória e não vergonha. Jesus está dizendo, é necessário que eu sofra. É necessário que eu morra. Mas também é necessário, e vocês verão, que eu ressuscite. Mas a nossa ideia desse texto ela é tão vaga. E nós fomos talvez ensinados de forma tão superficial que nós achamos que é como se Jesus estivesse dizendo, calma, eu estou indo para o céu, eu vou bater tijolo lá e vou construir uma casa bonita para você. Essa casa vai ter piscina, essa casa vai ter o guarda-roupa dos teus sonhos, essa casa vai ter uma área para churrasco, essa casa vai ser enorme com muitos quartos. Mas Jesus não está falando disso no texto, ele está falando que ele precisa ir para a cruz para vencer, para ser vitorioso. Jesus precisa passar pela cruz como nós precisamos carregar a nossa própria cruz. Vencer todos os dias aquilo que está dentro de nós ainda como um vírus que é o pecado. Porque Jesus está dizendo que a única forma de nós desfrutarmos deste lugar que Ele vai preparar é se Ele for para a cruz do Calvário para ser vitorioso. Só que, claro, Ele está falando do céu. E você já se perguntou o que vem à sua mente quando a palavra céu ela é citada por você ou por outro? O que vem à sua mente quando a expressão céu aparece? Para alguns que gostam de uma linguagem mais simbólica da Bíblia dizem, eu vejo ruas de ouro. Eu vejo um Deus todo-poderoso. Eu vejo anjos cantando. Eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo coisas inimagináveis. Mas o céu, ele é mais do que uma representação do que eu e você pensamos. Mas é um lugar de comunhão plena com Ele. Você sabe o que é uma comunhão plena? É uma comunhão absoluta com Deus. Face a face. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas e todos os minutos. Claro que falo figurado, porque no céu não terão horas e nem minutos. É a segurança absoluta de estar nele. Não mais nas nossas vontades, não mais naquilo que queremos. Só que o céu também é retratado por Jesus como um lugar de descanso. E quem aqui já não disse para o outro a seguinte expressão, mas como eu estou cansado. Quem aqui já não está pensando que amanhã, segunda-feira, 5 da manhã, 6 da manhã, você vai ter que se levantar cedo, porque você tem que ir para o seu trabalho, você já está pensando essa semana em boleto para pagar, você já está pensando no estresse que vai ser lá. A dona de casa, ela lava a louça e daqui a pouco parece que magicamente aparecem mais uns 20 pratos, uns 20 talheres das louças, das pias de casa, parece que brotam. Brota louça, brota talher, e o trabalho nunca acaba e a gente diz, eu estou cansado. Mas o céu é retratado como um lugar de descanso. Mas não no sentido que nós pensamos, mas no sentido de que quem está com Deus está descansando na sua verdade e na sua vontade.
Porque Jesus está falando que, ao contrário desta terra, ele diz que irá surgir uma nova cidade. Para alguns, uma nova Jerusalém, um novo mundo. E Jesus está dizendo que aqueles que creem nele, aqueles que confiam nele, eles terão um quarto, eles terão uma morada, eles terão um espaço. E olha que irônico, Jesus dizia que ele, como filho do homem, não tinha onde reclinar a cabeça. E ele está dizendo que ele vai preparar um lugar, uma casa de amor, de aconchego, de graça, de misericórdia e de lembranças maravilhosas no céu. Para aqueles que confiam nele. Ele não irá esquecer de nenhum de nós. Ele não irá abandonar nenhum de nós. E em muitos momentos de partida, de despedida, nós achamos que diante de cenários tão terríveis, como a separação de um ente querido, como um rompimento ou qualquer outra coisa, a gente diz, acabou. Não tem mais como essa história continuar. O que é que vai ser de mim agora? Esse sentimento aqui, ele é partilhado não por Jesus, mas ele é partilhado pelos discípulos, olhando para ele e dizendo, será que vai acabar tudo aqui agora? Será que a gente não vai ter mais como continuar a escrever a nossa história? Será que tudo que a gente viveu vai ruir? Mas Jesus está dizendo, eu não vou abandonar nenhum de vocês. Como um pai, como uma mãe, que olha para o filho, apesar da distância, e diz, eu estou aqui. Eu estou ao seu lado. E muitas das vezes, numa sociedade tão enérgica, tão estressada como a nossa, tão ansiosa, nós achamos que as verdades eternas, elas não têm mais valor para nós. Elas não têm mais sentido para nós. Mas Jesus aqui, ele está refrescando a memória dos discípulos e dizendo, a zona de segurança que a gente deve ter não é nesta terra. A zona de segurança que nós temos não é aqui. A nossa casa, a nossa morada não é nesta terra. Jesus está deixando claro isso para os discípulos. Ele diz que o céu é uma casa permanente e eterna. E eu me lembro imediatamente da parábola dos dois construtores. E nessa parábola conta-se a seguinte história. De um lado, um homem que constrói a sua casa na areia. E é como se essa casa fosse lindamente desenhada, fosse construída em tempo recorde. Mas essa casa está na areia. A outra casa, Jesus fala que ela dá trabalho, que ela exige sacrifício, suor, renúncia, abdicação. Mas Jesus diz que ela está edificada na rocha. Jesus está dizendo nessa parábola, correlacionando com esse texto, que em primeiro lugar a vida do discípulo tem que ser uma vida em Jesus, porque ele é a rocha. E em segundo lugar, o discípulo que escolhe a casa que é construída rápida, que é bonita aos olhos, mas que não tem fundamento sólido. O texto diz que quando vierem chuvas, quando vierem inundações, quando o vento bater, ela cairá. E quando nós olhamos para a ideia de céu, nós devemos entender que essa casa, ela é reservada
para aqueles que, ao longo da sua vida, foram colocando tijolos em prol do Evangelho, tijolos em prol de Jesus, e olharam para a proposta e a oferta da casa na areia, e disseram não, mas disseram sim a Jesus. E quando ele traz isso, ele diz que no céu absolutamente nada é capaz de derrubar aquilo que está feito, porque você está em Jesus, no lugar de maior segurança. E Jesus está dizendo que não é nesta terra que você vai desfrutar da real permanência e habitação do Senhor. Talvez quando nós ouvimos isso, nós ficamos meio que assim, porque nós gastamos tanto tempo da nossa vida nesta terra, construindo e construindo, lutando e lutando, e nada disso Jesus diz que é errado. Mas Jesus fala que o nosso empenho é tão muito acima do que amar a Ele, que nós parecemos não entender que a nossa real morada não é aqui. Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos. A Bíblia diz que nós somos passageiros nesta terra. Nossa cidade, ela não é feita por mãos humanas. Ela é feita por Deus e jamais será destruída. Jamais será destruída. Nem terremotos, nem vendavais, nem homens maus, nem um dia mau será capaz de destruir aquilo que Deus edificou como eterno. Esse lugar no céu, como algumas igrejas dizem, ele não é comprado com dinheiro. Não é como no século XVI, onde Lutero, revoltado, olhava para a sua comunidade de fé e dizia: o que vocês estão fazendo? Vocês estão vendendo pedaços no céu. E hoje nós olhamos e tem igrejas por aí onde dizem: compre o seu lugar na Nova Jerusalém. Deposite, gaste. Como se Jesus fosse um corretor de imóveis, como se Jesus fosse dono de loteamento, para que você comprasse e recebesse. Mas isso não é evangelho, isso não é reino. O evangelho também não é sacrifícios, onde nós achamos que eu vou sacrificar algo para que eu receba de volta. E quantas pessoas estão num caminho inverso da cruz? A cruz fala de renúncia, a cruz fala de sofrimento, o próprio Deus fala isso, e nós estamos caminhando por um outro rumo de negociata com Deus. O reino dos céus não é o reino da casa própria, não é o reino do financiamento, não é o reino do sacrifício onde eu pago e recebo. Paulo, na sua carta aos Efésios, diz que a salvação é pela graça. O reino dos céus não é por obter algo mediante o nosso esforço. O céu não é lugar daqueles que se julgam somente inteligentes. O céu não é lugar daqueles que se julgam poderosos. É o lugar daqueles que creem em Jesus. O céu não é comprável. O céu não é obtido por esforço humano. E Jesus aqui, ele vira novamente para os discípulos e fala: vocês conhecem o caminho para onde vou. E todas as vezes eu mesmo me pergunto: sabemos mesmo que caminho é este?
Os discípulos certamente sabiam que Jesus estava descrevendo uma partida, que ele estava falando do céu. Mas aparece um outro personagem no meio dos discípulos, aparece Tomé. Tomé se enche de coragem. E ele fala de forma plural, ele fala por todos. Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E Tomé é descrito como alguém leal, como alguém corajoso, mas tem um lado negativo na descrição de Tomé. Ele é descrito como um homem cheio de dúvidas e de equívocos. Ele é descrito como um homem com algumas incertezas. E Tomé, de acordo com os estudiosos, nessa passagem, ele fica irritado. Aí você olha e pinta um Tomé cheio de dúvidas, de incerteza, mas ele parece com a gente. Você olha para Tomé irritado e você se esquece, mas ele parece com a gente. Porque nós somos cheios de dúvidas, cheios de incertezas. Nós não temos, na maioria das vezes, compreensão sobre a vida e nem muito menos sobre Deus. Tomé escancara que os outros discípulos estavam como ele. Tomé tem a coragem de dizer para Jesus que todos que estavam ali caladinhos pensavam do jeito dele. Não sempre tem aquele que toma a voz e ele diz, eu vou falar. Pois Tomé é esse personagem. Enquanto está todo mundo calado, Tomé fala a realidade. Ele diz, na lata, aquilo que era o sentimento comum deles. E Tomé está dizendo ainda mais, como nós podemos conhecer o caminho. Tomé e os discípulos, eles queriam clareza. Eles queriam algo palpável diante deles. Eles querem entender e realmente saber o destino do qual Jesus está falando. Parece conosco? Parece. Porque nós, muitas vezes, dizemos ter fé em Deus, mas nós não queremos pagar o preço de confiar no sobrenatural daquilo que Deus está preparando para a gente. A gente quer que tudo esteja arrumadinho, direitinho, é assim. Não, Deus me mostra. Não, amanhã tem que ser dessa forma. Só que Deus não trabalha mediante o nosso capricho ou o nosso desejo. E Tomé sabe disso. Só que Jesus, ele toma a palavra e ele responde a Tomé. E ele diz, Tomé, eu sou o caminho. Não porque Jesus está dizendo, eu sou mais um daqueles que dizem que é o caminho, como os judeus, ou os fariseus, ou os pagãos da época. Mas Jesus está dizendo que ele é o único caminho possível. E Jesus aqui desmonta a nossa ideia religiosa. Ele destrói os nossos pensamentos de que todos os caminhos levam ao céu. Porque a sociedade brasileira, principalmente, diz, todos os caminhos levam a Deus. Eu posso estar em qualquer religião que no fim é a mesma coisa, porque nós adoramos o mesmo Deus. Negativo. Esse pensamento, ele está errado, ele está equivocado, ele é religioso, ele é politeísta, ele não é bíblico. Essa história de que todos os caminhos levam ao céu, ela não nasceu na Bíblia e nem saiu da boca de Jesus. Foi da boca daquele que é inimigo de Jesus e do Evangelho. E quando nós olhamos para isso, as pessoas falam que todos os caminhos apontam para o céu, porque elas ficam buscando nas religiões uma religião que vai se encaixar e vai permitir um modo de vida que diga para ela que ela pode chegar ao céu sem Jesus e sem um compromisso com a Escritura Sagrada.
Mas Jesus destrói isso. Jesus coloca por terra. E as pessoas começam a sentir a aflição no coração, porque elas dizem: eu tenho um caminho já estabelecido. Eu tenho uma vida já construída. E se eu sair desse caminho para seguir o caminho que Jesus propõe, as coisas não vão dar muito certo. Quer dizer que eu tenho que abandonar a minha vida, os meus gostos, os meus prazeres, as minhas vontades, para seguir Jesus. Para um lugar que não é palpável, que eu não sei onde é. E aí Jesus está dizendo para os discípulos, está dizendo para a gente, e está dizendo para todos aqueles que têm ouvido e ouvem: é esse o caminho, sim. Essa é a rota, e a rota sou eu. E Jesus está deixando claro ainda mais para a gente: se nós somos aqueles que rejeitamos Jesus como o único caminho possível para a salvação e para uma habitação eterna, é como se você pegasse na sua vida e tirasse Jesus do lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é o lugar de rei do seu coração e da sua história. Você destrona Jesus. E você vai ocupar esse lugar de rei na sua vida com qualquer outra coisa. Com a religiosidade, com o entretenimento, com as tuas vontades, com coisas, com pessoas. O que Jesus fala para Tomé, seu discípulo, ele diz por meio das Escrituras hoje: se você rejeita e abraça a ideia de que Jesus não é o único caminho, de que Jesus não é a verdade e que ele não é a vida, é como se você estivesse pegando a sua Bíblia bem aí, rasgasse o Evangelho de João, pegasse o Novo Testamento todinho, rasgasse também, pegasse toda a ideia do cristianismo e dissesse: eu rejeito. Porque você está negando Jesus, você está negando Deus. E a verdade do cristianismo, ela não é dos líderes, ela não é dos pastores, ela não é dos missionários ou de qualquer outra pessoa. A verdade do evangelho é de Jesus. A verdade do evangelho é do próprio Deus. A suprema verdade é aquela que se fez carne e habitou entre nós. Mas nós vivemos num século onde uns dizem: eu tenho a verdade é minha, a que vale é a minha. Outros vão dizer: não existe verdade absoluta. Você vai cursar filosofia e o professor vai dizer: não existe absolutos, não existe verdade absoluta suprema. Mas tudo isso não passa de um pensamento pós-moderno, disfarçado da sua real identidade, que se chama pecado. E Jesus é o caminho para Deus, precisamente porque ele é a verdade de Deus. Jesus é a verdade porque ele incorpora a suprema revelação de Deus. Ele narra a própria história de Deus. Somente Jesus pode ser a verdade, somente Jesus pode ser a vida. Somente ele pode ser o caminho para que nós venhamos chegar a Deus. Somente ele pode ser o caminho para que você habite naquilo que os antigos, nas traduções bíblicas de 40 anos atrás, se dizia: nas mansões celestiais. Jesus está dizendo que não existe outro caminho. E ele não está dizendo que é somente tomar a estrada. Ele está dizendo que a gente deve viver o caminho que ele viveu. Jesus não nos pede, como igreja, que nós usemos esse texto bíblico em tom de arrogância. Eu sou cristão, eu amo a Jesus e ele é o único caminho. Mas ele diz que nós devemos, antes de mostrar o texto, viver o texto.
viver a verdade e apontar para a única vida em um mundo de pecado e de destruição. Mas eu pergunto a você, que Jesus você tem apresentado? Que Jesus você tem apresentado às pessoas? O Jesus que lavou os pés dos discípulos e disse que era para que eles copiassem o seu exemplo? O Jesus que seguia o caminho de entregar a sua vida como um pastor faz pelas suas ovelhas? O Jesus que vai buscar a perdida? Porque, na verdade, Jesus fala para nós é que estar na igreja, ter cargos na igreja, ou frequentar esporadicamente a igreja, não nos garante um lugar no céu. Ah, mas todo domingo eu estou aqui. Isso não garante lugar no céu. Ah, mas todo domingo eu desempenho, eu faço parte do conselho administrativo. No céu não tem conselho administrativo. Ah, mas eu canto no louvor. No céu não tem o grupo de louvor da IBM. Eu espero que eu esteja lá, mas não vai ter o nome, grupo de louvor. No céu você não vai chegar com um crachá dizendo, olha, eu fui membro da igreja e eu fui diácono, eu fui pastor. Jesus vai dizer, besta, rasga isso porque tu não compreendeu nada e esse crachá é para entrar em outro lugar e não é no céu. No céu não tem esse tipo de coisa. Lá no céu eu não vou poder me apresentar. O pastor Ramon chegou. Lá eu serei apenas o irmão, o servo. E é o único título que a gente vai ganhar nesse lugar. É a única coisa que nós teremos. E é como se ele falasse para Tomé, Tomé, o caminho sou eu. E eu estive diante de você todo esse tempo. Mas você ainda aparenta não me conhecer. Nós estamos na igreja há tantos e tantos anos. Mas aparentamos não conhecer Jesus. Olhe para o Jesus que chorou no túmulo do amigo. Olhe para o Jesus que enfrentou o pecado e você verá e conhecerá Jesus. Diante de tudo que foi dito essa noite, nós somos confrontados com a seguinte verdade: o nosso coração só encontra descanso quando está totalmente firmado em Cristo. Nosso coração só encontra descanso quando está firmado nele. Não é na estabilidade financeira que pode te proporcionar menos dor de cabeça, pode te dar uma vida mais saudável, pode te dar a possibilidade de conseguir coisas importantes para você e para a sua família. Mas elas não te darão a paz que excede todo o entendimento. Não são os vínculos pessoais, não são as coisas que você vai possuir. É na promessa do Cristo ressurreto que ele diz: não fique com o coração aflito, creia em mim, creia em Deus. Ele conhece a dor de cada um de nós aqui essa noite. Deus não é indiferente às aflições que cada um aqui passa, aos problemas de saúde, aos lutos, aos sofrimentos. Ele passou por elas. Mas ele não se limitou ao sentir o peso da cruz. Ele carregou por nós. E mais do que isso, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele está preparando um lugar eterno para todos aqueles que depositarem a sua confiança nele.
O cristianismo não é uma proposta moral e nem um caminho igual aos outros. É o único caminho e o anúncio de Deus Pai através de Cristo para nós. Não basta conhecê-lo de ouvir falar. Jó dizia: antes eu apenas ouvia, mas agora eu te vejo, eu te conheço, porque Jó viveu experiências com Deus. Não basta apenas admirar Jesus como exemplo. Não basta apenas, como citei, frequentar ou assumir cargos. É preciso nascer de novo. É preciso crer, é preciso seguir. Mas Deus pergunta para nós aqui hoje, aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, como para aqueles que não entregaram, dizendo duas coisas. Para aqueles que dizem ter entregado, você realmente está caminhando no caminho certo? Você conhece a Jesus mesmo? Ou você está se auto-enganando? Para aqueles que não aceitaram a Jesus e nos dão o privilégio de vir hoje, Deus está te incomodando e dizendo: realmente a tua vida está valendo a pena? Realmente a forma como você tem levado a tua história com Deus, ela está correta? Ela vai te dar aquilo que você almeja? Deus está tratando ambos os públicos aqui hoje. Você tem certeza que seu lugar hoje, se Deus te visitasse e te levasse, seria o céu? Porque a Bíblia diz que não há espaço para neutralidade. Você tem que tomar uma posição diante de Deus. E Deus é como se estivesse dizendo: você quer continuar com o coração aflito? Permaneça preso às vontades deste mundo. Permaneça confiando neste mundo. Mas você quer ter um coração que vai começar a brotar paz, mesmo diante das aflições? Entrega ou volta-se para Jesus hoje mesmo. Ele foi preparar lugar. E você? Sabe? Conhece o caminho? Quer trilhar esse caminho? Ou você vai continuar apenas ouvindo falar desse caminho? Todas essas perguntas são perguntas que brotam da Escritura para nós, na expectativa do Senhor, de que aqueles que são apenas religiosos mudem de vida. Para aqueles que ainda não conhecem a Deus, passem a amar a Deus e caminhar com Ele, sem sombra de dúvida e com a real certeza que estão em direção ao céu. Curva a sua cabeça e feche os teus olhos.